Espíritos existem? Sim, são os seres do mundo espiritual. Todas as religiões acreditam que existe algo que sobrevive ao corpo, mesmo que tenha outra denominação e ou a destinação seja diferente daquela que nós acreditamos. Ainda assim, algo existe. Mas o que é o espírito? Espírito é a individualização do princípio inteligente do universo. Qual a natureza do espírito? Existem poucas informações a respeito da natureza do espírito. Dizem os espíritos superiores que o espírito, na sua condição de princípio inteligente individualizado, é incorpóreo, constituído de matéria quintessenciada. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreendê-lo fazendo uma analogia com uma chama, um clarão, uma centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com a rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. Essa é uma referência a um espírito mediano ou superior. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Se admitimos a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir que a alma é de natureza diferente do corpo. Uma vez dele separada, não tem as propriedades características do corpo. Mas o que são almas? São os espíritos, encarnados no corpo físico, que possui consciência de si mesmas. Admitindo que as almas estejam em todos os lugares, é preciso admitir igualmente que os espíritos também estão. Muitas pessoas admitem, sem dúvida, a existência das almas e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada no desconhecimento da verdadeira natureza dos espíritos. Geralmente, se tem uma ideia errônea, são concebidos como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não corresponde à realidade. Imaginemos o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, é o ser pensante que existe antes do corpo e sobrevive após a morte do corpo. O corpo é apenas um acessório, um envoltório, uma vestimenta que ele deixa quando finaliza a existência presente. Para esclarecer, é comum ouvir dizer que eu tenho um espírito. Na verdade, você é um espírito que está com um corpo, e não o contrário. Além do envoltório material, que é o corpo, o espírito tem um segundo envoltório, o perispírito, que é semimaterial. É o responsável pela união ao corpo. Quando da morte, o espírito se despoja do corpo físico, mas não do segundo envoltório. Esse envoltório, semimaterial que tem a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, que, embora invisível para nós em seu estado normal, não deixa de possuir algumas propriedades da matéria. O espírito
Não é, portanto, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado, ao qual falta apenas ser visível e palpável para ser igual ao ser humano encarnado. Qual a origem do espírito? É o princípio inteligente do universo que passa por um processo de individualização até transformar-se no ser denominado espírito, sendo a inteligência seu atributo essencial. O princípio inteligente individualizado é criado por Deus. Não é, porém, uma emanação ou uma porção da divindade. É sua obra, exatamente como a máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Deus criou o espírito pela sua vontade, como o faz em relação a todo o universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. O espírito é a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. Essa individualização do princípio inteligente se efetua numa série de existências que precedem o período da humanidade. Existências essas, onde o princípio inteligente passa a primeira fase do seu desenvolvimento ensaiando-se para a vida. Esse seria para o espírito, por assim dizer, o seu período de elaboração e, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre transformações e se individualiza. Entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Mas como se dá a evolução do princípio inteligente até se tornar espírito? Podemos dizer que o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração nas formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade, através de vários modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, sob a pressão dos instintos, vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Em milhares de organismos diferentes, vai dotar o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Essa escalada tem por objetivo desenvolver o envoltório fluídico, dar-lhe a necessária plasticidade, fixando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes assim um potencial mediante o qual possam um dia manipular a matéria, de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem o entrave dos liames terrestres. São as eternas leis da evolução que arrastam o princípio inteligente a destinos cada vez mais altivos, para um futuro sempre melhor, desdobrando-se em panorama de renovadas perspectivas a partir da idade primária aos nossos dias. Não foi o acaso que gerou essas espécies, animais e vegetais. Tudo no universo está submetido à lei do progresso. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais bem adaptado às necessidades. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dorme, no animal, sonha, só no homem acorda.
conhece-se, possui-se e torna-se consciente. O princípio inteligente vai modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só as suas estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito e estar apto para ingressar no período da humanidade. O corpo é o instrumento do espírito e, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los. Quanto ao envoltório fluídico do espírito, este também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo a Jesus que esteja sempre conosco.